Olá, eu sou o pastor Claudinei e trago mais uma vez uma mensagem da Palavra de Deus para você, dando continuidade ao outro vídeo que eu estava falando a respeito sobre quem é predestinado, se é o indivíduo ou a igreja. Eu creio que é a coletividade, é a igreja, assim como era também Israel na Velha Aliança. Então, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os a arrepender e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, esse texto para mim é um dos textos preferidos da Bíblia, porque eu entendo por esse texto que Deus, na sua infinita misericórdia pelo homem, porque Ele amou o mundo, não o sistema mundo pecaminoso, mas as pessoas do mundo, amou os habitantes do mundo, as criaturas que Ele fez, e por amar esse pecador, esse homem que estava distante dele e que não podia acessá-lo, Ele abriu mão do seu filho na cruz do Calvário para derramar seu sangue puro. O inocente, aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós. A grande discussão é: será que Jesus morreu por todos os homens e, portanto, o seu sangue havia mérito para salvar a todo e qualquer ser humano em todos os tempos e épocas? Eu creio que sim. Há aqueles que pensam que a salvação era dirigida a um pequeno grupo de escolhidos e que justificam esse fato dizendo que o homem não tinha direito a ter acesso a Deus. Então, se ele escolher alguns entre os muitos, ele escolher alguns poucos, é direito dele como Deus. É um ponto de vista calvinista. Eu não sou calvinista e nem penso como isso, porque a palavra de Deus me direciona a entender que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Então, aqueles que não são salvos são homens também. Então, portanto, a graça ela é abrangente e é universal. Mas aí essa graça abrangente e universal, ela se manifesta de duas maneiras no meu modo de entender. Ela se manifesta primeiro trazendo consciência ao homem do certo e do errado. O homem não salvo, o homem que não tem comunhão com Deus, o homem que não foi salvo, tem no seu coração implantada a lei que diz o que é certo e errado. E pela sua consciência ele escolhe fazer o que é certo ou o que é errado. Portanto, o homem não é um ser bruto que age sobre a ação dos seus instintos, mas é um ser que pensa, que raciocina, que tem capacidade de escolha, de arbítrio. E essa capacidade de arbítrio do homem pecador, ela é deturpada pelo pecado e pelo inimigo, que faz com que ele se torne, então, um ser inclinado ao mal. Tudo bem, mas quando a graça de Deus ela alcança a vida de alguém, e aí a ação do Espírito Santo, esse alguém é tocado quando ouve a mensagem e recebe a oportunidade de crer. A sua mente é aberta, o seu entendimento é aberto, não por si mesmo, mas pelo Espírito Santo que o abre. E ao abrir esse entendimento, o homem escolhe entre seguir a Deus ou não seguir. Por isso essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então essa graça ela se manifesta de uma forma assim: o sujeito ouve, crê, o indivíduo faz opção por Jesus
E então essa graça começa a trabalhar, é o Espírito Santo trabalhando na vida daquele que aceitou, para que ele seja uma nova criatura. E então ele pode progredir nessa fé, como ele pode retroceder nessa fé. Ele pode avançar nesse conhecimento de Deus, para que ele possa ser alcançado no dia da vinda do Senhor como um salvo, como ele pode retroceder e voltar a um estado até mesmo pior do que ele tinha quando ele não tinha ouvido a mensagem. Então Cristo se entregou por nós a fim de remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, com esse propósito, Deus ajunta aqueles a quem a mensagem é recebida e é crida, e a vida começa a ser transformada, e Deus ajunta numa comunidade chamada igreja, que é um povo exclusivamente seu. Então nós temos falado sobre isso em outros vídeos. Então esse povo passa a fazer parte dessa obra de Deus chamada igreja. Para quê? Para ensinar, exortar e repreender com autoridade aqueles que se desviam, aqueles que andam fora do caminho do Senhor. Então que a igreja possa ser a comunidade de crentes que procuram viver essa vida fiel, aguardando a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.